tudo bem? Eu sou o professor Marco Conde Júnior, sejam todos bem-vindos ao Momento do Concursando. Hoje nós vamos falar sobre morfologia, vamos identificar quem são as classes gramaticais e vamos interpretar uma questão do CGU, uma questão interessantíssima que pede para nós marcarmos uma palavra que possui ambivalência. Porém, antes da questão, vamos revisar quem são as classes gramaticais. Interprete comigo, portanto, por meio do slide. As classes gramaticais são 10. 6 classes variáveis que são substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e o verbo. E as classes invariáveis, que são preposição, conjunção, interjeição, o advérbio. E além das classes gramaticais, temos ainda as palavras denotativas ou expressões de realce. Muito bem, pessoal, como vocês observaram, são 10. São 10 as classes gramaticais, mais as palavras de realce. Vamos observar agora a questão do CGU e vamos ver como que a ISAF cobrou a morfologia em uma das suas provas. Observe comigo novamente. No concurso do CGU 2006, a ISAF perguntou assim: assinale o termo sublinhado do texto que apresenta ambivalência, ou seja, para conferir coerência ao texto, tanto pode receber a interpretação de substantivação do verbo, quanto a interpretação do substantivo concreto. Vamos ler o texto e interpretar as questões. A letra A pede para interpretarmos a palavra ser. Muito bem, vamos ler o texto. O ser humano não pode ser definido em relação a ele mesmo. Opa, esse ser aqui é substantivo, porque nós estamos falando da pessoa, do ser humano, da pessoa. Portanto, na letra A, a palavra ser só pode ser interpretada como substantivo, referindo-se à pessoa. Muito bem. Na letra B, vamos interpretar a palavra pensar. Continuemos a leitura. O ser humano não pode ser definido em relação a ele mesmo, porque não é um sujeito isolado, vive em relação com as coisas, com os outros e com o mundo, mesmo antes de pensar e de falar. Na letra B, pensar é verbo, só pode ser interpretado como verbo ação de pensar. Muito bem. Vamos para a letra C. Na letra C, nós vamos interpretar a segunda palavra ser no texto. E aí nós temos uma questão interessante. Observe. Esta presença não é somente observável, como também um fato vivido. Isto é, quer dizer que o ser humano se manifesta no ser a cada instante. Atenção, pessoal. A ISAF perguntou aqui. O ser humano se manifesta no ser a cada instante. O ser humano se manifesta no ser. Aqui nós temos a palavra ser, sendo interpretada tanto como substantivo, referindo-se à pessoa, ao substantivo, como nós também podemos interpretar a palavra ser como verbo, ação de existir. Portanto, na letra C nós temos ambivalência. A palavra ser pode ser interpretada no texto ao mesmo tempo, tanto como substantivo, como verbo. Substantivo e verbo ao mesmo tempo. Então, a letra C é a nossa resposta. Muito bem. Mas vamos interpretar também a letra D e a letra E. Observe. Na letra D, ele pede para nós analisarmos a palavra cuidar. Vamos para a leitura do texto. Nessa responsabilidade, inclui, às vezes, o eu, às vezes, o outro, no equilíbrio que se faz de uma parte entre poder cuidar de si mesmo e de outra poder cuidar dos demais. Cuidar aqui é verbo, ação de cuidar. É interpretado apenas como verbo. Muito bem. Na letra E, nós temos a outra palavra cuidar. Vamos ver? Continue a leitura do texto. Através dessa construção coletiva, os homens fazem e criam sua história. E nessa construção-criação, o cuidado torna-se um processo, não apenas um ato. Ato este que envolve o cuidar de si e do outro, mas o cuidado como possibilidade de continuidade da espécie. Gozar a vida com qualidade e com liberdade. Na letra E, cuidar é substantivo e deve ser interpretado apenas como substantivo. Muito bem. Pessoal, essa questão da ISAF realmente é interessantíssima, né? Pede para marcarmos uma alternativa que apresente ambivalência. Como nós lemos o texto e observamos, a letra C é a nossa resposta. Porém, vale um comentário no final. Na letra E de escola, nós observamos que o cuidar é substantivo.
E o nome do processo de transformarmos um verbo em substantivo chama-se derivação imprópria. Derivação imprópria é o ato de transformar um verbo em substantivo, transformar uma classe gramatical em outra classe gramatical. Para isso, observe, a palavra está precedida. Antes da palavra temos um artigo. E quando isso ocorre, temos a figura do substantivo, do verbo transformado em substantivo. Verbo substantivado. Tudo bem? E o nome desse processo chama-se derivação imprópria. Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa questão. Vamos aproveitar o momento para interpretarmos uma outra questão do concurso de delegado da Polícia Federal, feito pelo CESP. Uma questão que pede para nós observarmos a retirada de uma palavra de realce ou partícula expletiva. Observe comigo essa questão. No concurso de delegado da Polícia Federal, o CESP perguntou a seguinte questão. A retirada da expressão nem mesmo preservaria a coerência e a correção gramatical do texto, mas enfraqueceria o argumento que mostra a fragilidade do consenso. Muito bem, vamos ler o texto. A polêmica sobre o porte de armas pela população não tem consenso, nem mesmo dentro da esfera jurídica, na qual há vários entendimentos, como o cidadão tem direito a reagir em legítima defesa e não pode ter cerceado seu acesso aos instrumentos de defesa, ou a utilização da força é direito exclusiva do Estado, ou o armamento da população mostra que o Estado é incapaz de garantir a segurança pública. Muito bem. Se nós retirarmos a expressão nem mesmo, observe, gramaticalmente não faz falta. A polêmica sobre porte de armas pela população não tem consenso dentro da esfera jurídica. Gramaticalmente não faz falta a expressão. Porém, semanticamente enfraquece realmente o argumento que mostra a fragilidade do consenso. Portanto, é uma questão verdadeira. Muito bem, pessoal. Observamos neste momento do concursando um pouquinho sobre as classes gramaticais. Vale reforçar, são 10. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e o verbo. Classes consideradas variáveis, porque flexionam-se em gênero e número. E as classes invariáveis, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Vale frisar, são invariáveis porque não flexionam em gênero e número. Tudo bem? Além da questão que nós analisamos do concurso de delegado da Polícia Federal sobre a partícula expletiva. Partículas expletivas que gramaticalmente podem ser retiradas do texto, porém enfraquecem a argumentação textual. Cuidado com essa questão, cai muito em concurso público. Tudo bem? Vale lembrar que do lado deste vídeo tem questões para você treinar sobre o assunto que você acabou de aprender. E se eventualmente você quiser esmiuçar um pouquinho mais, e vale a pena esmiuçar um pouquinho mais, convido você a conhecer a GEV, Gerenciamento de Estudo Virtual, que é um software realmente revolucionário, que trabalha exatamente perguntas e respostas, todas as perguntas com comentários, tudo muito bem montado para você aprofundar o seu estudo da língua portuguesa. Tudo bem? No mais, agradeço a sua companhia. Um grande beijo do professor Marcondes Júnior. Até o nosso próximo Momento do Concursando. Até mais. Tchau, tchau.